Fala galera, olha só. Bom, hoje é segunda-feira e será a nossa aula de geometria, tranquilo? Lembra que geometria nós estávamos trabalhando, nós iríamos passar agora para a parte de quadriláteros, tranquilo? Então se tu abrir a página 427, tu vai conseguir te deparar aí com o teu conteúdo de quadriláteros, beleza? Então para começar a falar de quadriláteros, vamos começar a falar sobre paralelogramo. O paralelogramo é justamente um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados, em que ele possui, olha só, lados opostos, paralelos e de mesma medida. Ou seja, os lados deles opostos, eles precisam ser paralelos, ou seja, essas retas aqui elas nunca se tocam, e precisam ter a mesma medida. Ou seja, esse tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse. Beleza? E eles também precisam ter ângulos opostos congruentes, ou seja, os ângulos que estão opostos, eles precisam ser justamente congruentes, beleza? Então, olha só, o que tu tem aqui também. Além disso, tu também tem o quadrado. Quem é o quadrado? O quadrado ele é justamente um quadrilátero em que ele tem lados de mesma medida, ou seja, não são só os opostos como no paralelogramo. Todos os lados têm a mesma medida. E ele também tem lados opostos paralelos, tranquilo? Assim como o paralelogramo. E ele também vai acontecer o seguinte aqui, olha só. Todos os ângulos dele medem 90 graus. Então o quadrado ele é uma figura que tem todos os lados de mesma medida, ou seja, todos os lados iguais. Ele tem lados opostos paralelos. E ele também tem, olha só, todos os ângulos dele medem 90 graus. Mas olha só, o que precisa para ser paralelogramo? Lados opostos, paralelos e de mesma medida. Lados opostos paralelos e de mesma medida. Ou seja, e ângulos opostos congruentes. Ângulos opostos iguais, ou seja, 90, 90, 90, 90. Logo, o quadrado, ele também é um paralelogramo. Tranquilo? Vem aqui comigo agora falar um pouquinho sobre o retângulo. O retângulo ele já é uma figura que ele tem lados opostos paralelos e de mesma medida, tá? E todos os ângulos medem 90 graus. Beleza, todos os ângulos medem 90 graus e os lados paralelos, eles são, ou melhor, desculpa, os lados opostos, eles são paralelos e eles também possuem a mesma medida. Observa que ele também se encaixa em um paralelogramo. Por quê? Vamos lá. Tem lados opostos paralelos? Sim. E eles têm a mesma medida? Sim, os opostos têm a mesma medida. Não são todos que têm a mesma medida, como no quadrado. No retângulo, são só os opostos que têm a mesma medida. Mas é isso que precisa para ser um paralelogramo. Também precisa do quê? Ângulos opostos congruentes, ou seja, ângulos opostos iguais. Ângulos opostos iguais. Olha, ou seja, todos medem 90 graus aqui, ou seja, os opostos eles são iguais. Logo, no teu retângulo, ele também vai ser o quê? Um paralelogramo. Agora vem comigo aqui para falar um pouquinho também sobre o losango. O losango ele também é um quadrilátero, tá? Ou seja, ele também é uma figura que tem 4 lados. Os lados têm a mesma medida. Dessa vez, todos os lados têm a mesma medida, assim como no quadrado. Só que qual vai ser a diferença do losango para o quadrado? É que no losango, eu tenho, além de ter lados opostos paralelos também, olha o que acontece aqui. Eu tenho só ângulos opostos congruentes. Aqui, todos os ângulos têm que medir 90 graus. No losango, não precisa disso. O losango só precisa que os opostos sejam de mesma medida. Ou seja, esse precisa ter a mesma medida desse e esse desse. Não são todos que têm a mesma medida e nem todos que medem 90 graus. Então, isso seria o ângulo, ele é a diferença do quadrado para o teu losango. Só que olha só, o losango ele também vai ser o quê? Um paralelogramo, porque ele tem lados opostos paralelos, eles têm lados opostos de mesma medida e ele tem ângulos opostos congruentes. Ou seja, o losango também vai ser um paralelogramo. Só que quando tu vai começar a trabalhar o teu trapézio, o trapézio ele não funciona com nada disso mais. Ou seja, o trapézio ele não vai ser um paralelogramo. Justamente porque ele não tem lados opostos paralelos. Aqui já vai acontecer um pouquinho diferente, tá bom? Então, olha só. Para falar de trapézio, primeiro tu precisa entender que trapézio ele é uma figura de 4 lados também, só que ele tem bases diferentes. O que eu preciso, Lucas, para ser um trapézio? Tu ter bases paralelas, mas elas não precisam ter a mesma medida. E aí tu vai ter 3 tipos de trapézio. Primeiro, trapézio isósceles. É esse que tem os lados aqui, olha só, iguais. Tem a mesma medida? Beleza, então é um trapézio isósceles.
Lucas, que é o trapézio retângulo? É quando eu tenho um desses lados aqui, olha só, esse estava inclinado e esse estava inclinado. Mas aqui, olha só o que aconteceu. Esse aqui está reto, ele forma 90 graus tanto com uma base quanto com a outra. Quando eu tenho essa situação, o meu trapézio, eu chamo ele de trapézio retângulo. E o trapézio escaleno, ele é justamente quando ele tem todos os lados diferentes. Ele não tem dois iguais, aqui, tranquilo. E ele também nem tem um ângulo aqui de 90 graus. O trapézio escaleno, ele tem todos os teus lados diferentes. Essa é a nomenclatura que eu dou para ele. E olha só, também precisa entender o que é a tua base média. A base média de um quadrilátero é justamente o seguinte, olha só. Eu tenho basezinha e a base grande, ou seja, Bzinho, Bzão, base pequena, base grande. A base média vai ser justamente uma base que passa aqui no meio. Lucas, como é que eu posso descobrir o valor dessa base? Pode vir uma questão no Enem, por exemplo, me cobrando? Sim, sim. Então, como é que tu descobre isso? Ela sempre vai ser a média aritmética, tá, das duas bases. Lucas, o que é média aritmética? Simples, tu vai pegar Bzão, tu vai somar com Bzinho e vai dividir por 2. Ou seja, a soma de Bzinho e Bzão dividido por 2 vai ser justamente o valor da tua base média, justamente o valor da distância que passa aqui nesse meio. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa aula sobre quadriláteros, tranquilo? Então, dá para te dar uma lida no livro, dá para dar uma acompanhada lá bacana. E também nós vamos retornar esse conteúdo, com certeza eu vou ver ele de novo, tranquilo? Vou ver ele de novo contigo quando acabar a quarentena, quando voltar às nossas aulas presenciais, eu vou dar uma olhada nele contigo de novo. E só que com essa explicação eu creio que tu já consegue fazer alguns exercícios do teu cadernão. Então tenta lá, te esforça aí, não para de estudar, tá bom? Tanto nosso material de geometria quanto de trigonometria, continua seguindo aí, continua estudando, que logo logo nós vamos estar de volta. Ah, e para não perder o costume, tentem não sentir muita saudade. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.